Aê, moçada! Tudo bem? Eu tô aqui em Taubaté, onde eu me sinto melhor, junto com os meus amigos porquinhos. Tá bem divertido aqui, mas nem sempre foi assim. Vocês sabiam que até a década de 1980, toda a insulina consumida no planeta era extraída do pâncreas de porcos recém-abatidos? Isso mesmo, de porquinhos, ó, mortos, tadinho deles. Mas com os avanços da biotecnologia, tudo mudou. Hoje nós conseguimos produzir insulina humana a partir de bactérias transgênicas. Não mais necessitamos do pâncreas de porcos recém-abatidos. A biotecnologia nos ajuda e muito. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a biotecnologia? Bora! Vamos lá! Ô, porcaiada! A biotecnologia faz uso de processos biológicos para solucionar problemas relacionados à saúde, produção de alimentos e bebidas, agricultura e muito mais. É considerado uma área multidisciplinar que exige um conhecimento que vai além da biologia. Física, química, informática e estatística são alguns exemplos. Nós vamos começar nossa aventura biotecnológica vendo as suas principais descobertas ao longo do tempo. Desde muito tempo atrás, o homem produz pães, bolos e vinhos através de um processo biotecnológico conhecido como fermentação. Edward Jenner produziu a vacina anti-varíola em 1797. Mendel cruzou suas ervilhas e nos mostrou o maravilhoso mundo da genética em 1865. Alexander Fleming, em 1928, salvou a vida de milhões de pessoas ao descobrir a penicilina, o antibiótico mais usado no mundo. Watson e Crick descobriram a estrutura da molécula de DNA em 1953, e foi a partir do conhecimento do DNA que tudo mudou. As pesquisas começaram a propor técnicas de manipulação do DNA. Foi o início da engenharia genética. Aí não parou mais. Produziram a insulina humana a partir de bactérias, clonaram a ovelha Dolly, sequenciaram o genoma humano. Ufa! Descobriram muitas utilizações para as células-tronco e as novidades não param. Eu tenho certeza que os próximos anos serão revolucionários. Que tal falarmos sobre transgênicos para esquentar um pouco essa nossa conversa? A técnica de engenharia genética consiste basicamente em produzir organismos geneticamente modificados, como bactérias produtoras de insulina e alimentos, como soja e milho transgênicos. O processo de transgenia basicamente consiste em você retirar de um organismo um gene de interesse e inseri-lo em um outro organismo. Muito bem, o exemplo clássico é a bactéria produtora de insulina. Foi retirado de um homem o gene responsável pela produção da insulina e inserido em uma bactéria. Esta bactéria, como que por um milagre, passou a produzir insulina, uma proteína tipicamente humana. Como as bactérias se reproduzem por bipartição, em apenas algumas horas nós temos milhões de bactérias produzindo insulina. Muitas bactérias apresentam um DNA extracromossômico denominado plasmídio. Inicialmente, esse plasmídio é aberto com a ajuda de uma enzima de restrição. E o gene humano, produtor de insulina, é isolado com esta mesma enzima. Agora, é só unir este gene ao plasmídio. Quando o gene humano é incorporado ao DNA da bactéria, podemos dizer que um organismo transgênico foi produzido. Depois, é só extrair a insulina humana feita por bactérias. Ficou claro? Um organismo transgênico ou um organismo geneticamente modificado é aquele que recebeu um gene de uma outra espécie e passa a expressar a característica desta espécie. Lindo, não é mesmo, porquinho? Mas isso me faz lembrar a história do Molusqueron, o nosso experimento que não deu certo. Era um dia nublado. Estávamos analisando um gene específico do professor Heron e resolvemos inseri-lo em uma espécie muito rara de molusco, o caramujo. O que era apenas uma hipótese se tornou nosso melhor amigo, o Molusqueron, um transgênico que possui características de molusco, porém parte da inteligência do professor Heron.
Na verdade, o molusco ficou com uma parte muito pequenininha das habilidades intelectuais do professor Heron. Você viu, porquinho, por que eu falei que o nosso experimento não foi bem sucedido? Mas saiba que existem transgênicos que deram certo. Por exemplo, o milho da pipoquinha é transgênico. Existe soja transgênica e a gente usa o óleo para fritar uma batatinha. Existe feijão transgênico, que produz mais proteína. Existe arroz transgênico, que é rico em vitamina A, um nutriente muito importante para a saúde da população humana. Os transgênicos estão muito mais no seu dia a dia do que você imagina. Depois de falar sobre transgênicos, agora vamos falar sobre clonagem. E a ideia da clonagem é de produzir um ser geneticamente idêntico ao outro. Que tal um clone de um professor de biologia charmosão, hein? Para falar de clonagem, vamos usar a ovelha Dolly como exemplo. Na década de 90, foi retirado o núcleo com seu material genético de uma célula da glândula mamária de uma ovelha e inserido em um óvulo sem núcleo de uma outra ovelha. Surpreendentemente, este começou a se comportar como um óvulo recém-fecundado. Depois, já na forma de embrião, foi introduzido em uma terceira ovelha, a barriga de aluguel. Após 5 meses de espera, nasceu o primeiro clone de um mamífero, a Little Dolly. Com características genéticas idênticas, a doadora do núcleo, onde se encontra o material genético. Eita, nós! Muito bom, né? Impressionante! Já que virou moda, daqui a pouco vão querer clonar um caipira lá de Taubaté. Agora nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre célula tronco. Na verdade, células tronco são células indiferenciadas, isto é, sem qualquer especialização, mas com potencial de se diferenciar em diversos tecidos do nosso corpo. Elas são classificadas em células totipotentes, pluripotentes e oligopotentes. As células tronco totipotentes são aquelas com maior potencial de diferenciação. Elas podem dar origem a qualquer tecido do seu corpo, inclusive placenta e anexos embrionários. As células tronco pluripotentes também têm um alto grau de diferenciação, dando origem a qualquer tecido do seu corpo, exceto placenta e anexos embrionários. Já as células tronco oligopotentes são aquelas que têm menor potencial de diferenciação. Elas dão origem a um número restrito de tecidos. Outra forma de classificar é separar as células tronco em embrionárias e adultas. As células tronco embrionárias são aquelas que têm um alto grau de diferenciação, ou seja, são as células totipotentes e pluripotentes. Já as células tronco adultas têm um potencial de diferenciação restrito, correspondem às células oligopotentes. Células tronco embrionárias nós encontramos no estágio inicial do desenvolvimento embrionário, nas fases de mórula e blástula. Já as células adultas podem ser encontradas, por exemplo, na medula óssea. Muitos cientistas estão trabalhando para desvendar a mágica do processo de diferenciação. Hoje, ninguém sabe ao certo como uma célula indiferenciada se transforma em um neurônio, uma célula muscular ou uma célula sanguínea. Por enquanto, isso ainda permanece um grande mistério. Mas saiba de uma coisa: quando a ciência descobrir exatamente como funciona o processo de diferenciação, haverá uma revolução na medicina. Doenças incuráveis serão tratadas, esclerose múltipla será tratada, lesões na medula espinhal será tratada. E esse é mais um motivo para você estudar bastante. Quem sabe você pode ajudar em algumas descobertas. Vocês viram o que a biotecnologia é capaz de fazer por nós? E por eles também? Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de biotecnologia. Em breve vou trazer novidades para vocês. Tá bom? E da próxima vez que vierem para a roça, ou melhor, para Taubaté, é só dar um grito lá no começo da cidade onde tem uma porteira, que eu vou ouvir vocês aí para comer um pãozinho com manteiga juntos. Ai, tá bom? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Bora, porquinho! Vamos lá! Bora, porquinho!